Fala pessoal, estamos começando o nosso primeiro Yardcast, que é o podcast da agência Yard, onde nós vamos semanalmente trocar ideias. A gente tem uma reunião que se chama Book Yard, onde a gente troca insights de leituras de livros, artigos e conteúdos técnicos, enfim, de comportamento de pessoas, de design, de marketing, de assuntos diversos, de conhecimento geral. E a gente resolveu transformar isso num podcast, porque basicamente a gente já faz a reunião toda semana mesmo, então é legal compartilhar aí conteúdo, porque são insights bem legais, conteúdos bem interessantes. E essa semana, para para inaugurar a nossa edição 1 do Yardcast, a gente trouxe os principais insights das pessoas que participaram do RD Summit e compartilhar isso com todo mundo que está escutando. Cada um sobre a sua ótica, a sua visão, as palestras e reuniões que participou. O RD Summit, para quem não sabe, é o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Ele conta com aproximadamente 15 mil participantes nos 3 dias de evento. Nós participamos de 4 dias, porque o primeiro dia que antecede ao RD Summit é chamado de Partner Day, onde é exclusivo para agências, com programação específica para agências. E lá também acontece a entrega de um prêmio chamado Agência de Resultados, que a agência Yard ficou em segundo lugar na categoria Melhor em RD Station, nível Gold. Nível Gold porque tem diferentes níveis dentro do programa de parceria. Para nós foi uma conquista muito legal, muito interessante, e só confirma e coroa o trabalho da equipe, que faz um trabalho muito legal. Vai estar aqui hoje falando primeiro o Alex, a gente vai estar comentando ao longo do podcast, mas o Alex Lopes, que é gerente de mídia digital, o Felipe Eco, que é Content Manager, responsável pelas estratégias de inbound marketing, e o Alisson Freitas, que é diretor de arte, e eu, Lucas Ribas, como diretor-geral da agência. E espero que vocês gostem, curtam e sigam a gente nos próximos podcasts. Então vamos lá, começando com Alex Lopes, o gerente de mídia digital aqui da Yard. Quais foram suas percepções, Alex? Então, acho que eu já fui ano passado, né? Então a bagagem durante esse ano aumentou bastante, e uma das coisas legais que eu consigo perceber nas palestras é que a gente tem acompanhado os profissionais do mercado, então muita coisa que a gente vê é o que os caras estão falando lá. Então uma das coisas que eu pontuo bastante é isso, né? Mas com certeza, como o evento é grande, reúne muitos profissionais bons, a gente sempre traz coisas novas, tem coisas boas para implementar. Mas até acho que tem várias coisas que estão falando lá e a gente vê que a gente já faz, né? Isso é bem interessante também, de ver que tem muita coisa que a gente já está fazendo e que estão apresentando como novidade, né? E uma dessas coisas que eu trouxe até para pontuar, assim, que foi nosso primeiro dia, que é do Partner Day, né? Que é fora da RD Summit, que é o evento só para agências, que é o que o Fábio Ricota falou dos campos de conversão, né? Dessa importância aí de não usar tantos campos, porque diminui taxa de conversão, né? Então é uma experiência que a gente vem tendo aí, às vezes sofre um pouquinho com um cliente ou outro, e ele pontuou isso que você aumenta os campos, as conversões diminuem, é normal, o usuário ele não quer preencher tantas informações para pegar um conteúdo de topo, por exemplo, né? As pessoas estão menos dispostas a deixar tantas informações, né? Ficam até às vezes meio desconfiado, né? Mas por que ele vai usar? Eu não sei se foi ele que falou, alguém falou que diminuir o ruído, né? Inclusive não ter campo nenhum. Sim. Quanto mais facilitar para não ter o campo, você dá o conteúdo sem esperar gerar o lead, é quase isso, mas é meio contraditório, né? Você fazer um conteúdo e não gerar o lead. Acho que chegar nesse nível é um nível mais abstrato, vamos dizer assim. Um dos formatos que eu não lembro se a gente testou já, mas que eu achei interessante, eu já vi numa landing page da Resultados Digitais mesmo, é aquele
aquele formato que ele só pede o e-mail e daí você clica no próximo. Aí no próximo ele te pede nome ou alguma outra informação, que é um outro campo específico. Então você faz o usuário e por passo, ele não visualiza tantos campos, né? Eles tiraram então, formaram em 2 etapas, né? Isso. Ainda no Station tem isso. Entendi. Essa talvez fosse uma possibilidade de teste, né? E ameniza. Não sei se funcionaria. Talvez não sei se resolve 100% se você precisa dos dados, né? Outra coisa que ele pontuou bastante também, já faz um gancho com uma outra palestra que eu vi, é a questão da competição nos canais digitais que tem aumentado, né? Então, a partir dos anos aí, conforme forem passando, o tempo a competição só tende a aumentar nas plataformas digitais, né? E o custo só tende a subir. E aí que eu conecto com a palestra que eu vi do Fábio Prado também, que ele trouxe um dado que nesse último ano o Facebook teve um aumento de 20% no custo do CPM devido à competição. E mesmo assim, mesmo tendo aumentado, ainda é um mercado muito a se explorar, tem muito a se explorar, porque ele trouxe um outro dado também, que 8% das páginas existentes no Facebook, apenas 8% dessas páginas anunciam no Facebook. Então, ainda tem muita gente que não anuncia. 8% das páginas do Facebook só anunciam. Só, exatamente. Fazemos. Então... Tem muita gente que acredita ainda no orgânico. Isso tem diminuído. Tem uma crença muito forte no orgânico, por muitas pessoas. E o algoritmo tem bloqueado isso cada vez mais, né? Então, acho que a tendência é o custo aumentar mesmo, né? O custo subir e conforme esses caras forem entrando aí, né? Para anunciar. E o pior, eu acho que é a galera que fazia propaganda orgânica e mesmo assim atingia as pessoas. E aí acostumou mal, né? Entre aspas. Que hoje, se você quer ter algum acesso orgânico, não é propaganda, né? É conteúdo. Que gera interação, que gera conversa, mas enfim. O pessoal ia muito naquela onda das curtidas, né? Então, quanto mais curtidas minha página tem, mais ela vai entregando, né? E não é bem assim. Então, esses foram 2 pontos que eu acabei conseguindo ligar e que os dois acabaram falando, né? Dessa competição aí que tem aumentado e o custo também, né? Para anunciar nessas plataformas. De forma geral, também a palestra do Fábio foi bem mais prática. Eu achei que foi bem melhor que a do ano passado, né? Que foi um pouco mais geral, mais básica, né? Que ele trouxe um pouquinho mais da prática do que ele faz, né? E também consegui pontuar algumas coisas que a gente vem fazendo e que ele indicou, né? Uma delas também que vai ter uma atualização no Facebook em fevereiro, que vai mover os orçamentos para nível de campanha, né? Então, isso é uma coisa que a gente já vem usando, que ele indicou para usar também. Outra coisa também referente por exemplo, a testes AB, que a gente estava meio em dúvida também sobre alguns pontos. Por exemplo, dentro de um mesmo nível de campanha, lá eu tenho 2 conjuntos de anúncio, um público semelhante e um público segmentado, né? E a gente acaba deixando o algoritmo definir e ele vai gastar com qual tem melhor desempenho. Só que se aquele público é estratégico para mim e eu quero fazer um teste AB consistente, o ideal é eu separar as 2 campanhas. Isso também é uma coisa que a gente já vinha fazendo, né? Sim, naturalmente a gente já percebeu. Sim. Mas ainda tinha um pouco dessa dúvida, né? De será que é isso mesmo, né? Então, às vezes um profissional mesmo, uma autoridade, né? Profissional. Indicando. Profissional somos nós, né? Cara. O Sobral falou, inclusive, que o melhor teste o melhor hack, a melhor manha é você fazer e testar e aprender com os seus próprios erros, com os seus próprios testes. E esse negócio de mover o conjunto de anúncios para fora, para criar uma nova campanha, a gente fez um exemplo do que a gente já tinha aprendido. Sim. Tem mais algum item aí, Sr. Alex Lopes? Na verdade, tem
vários itens que Escolhe eu mais, acabei escolhe mais um. pontuando aí. Mas então eu vou para um lado mais de carreira, assim, não tão técnico, que foi da palestra do André Siqueira, né, sobre profissionais, que ele comentou do profissional em T, né, então ele fez uma analogia lá com dois traços, né, uma vertical e uma horizontal, que existe o profissional generalista e o profissional especialista, né. Então, o profissional do futuro é o profissional que sabe onde a área dele vai encaixar, com quais áreas, né? Entende essas conexões da profissão dele, né? Procura aprender e ser um pouquinho mais generalista, mas que ao mesmo tempo é especialista e é aprofundado em alguma coisa, né? Então, isso a palestra dele foi um pouco mais emocional, profissional, né? Falou bastante da questão de foco, e até mesmo para estudar, e isso é uma coisa que eu levei e achei bacana também. Legal. Bom, se vocês lembrarem algum outro insight aí no meio, achar que cabe encaixar, manda ver aí, vamos, para a gente poder cumprir nosso cronograma de tempo, vamos passar aí para os insights do Felipe Eco, que é Content Manager, responsável pelas estratégias de inbound marketing. Falei bonito, inbound marketing. Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque as pessoas falam marketing de conteúdo, mas na hora de falar inbound marketing, falam inbound marketing. Se alguém souber, me conte. Isso aconteceu bastante. Na mesma frase, assim, não, marketing de conteúdo é muito importante, ou mesmo marketing de conteúdo, se for um sotaque mais diferente, você tem que fazer inbound marketing. Eu acho que é por se relacionar com pessoas estrangeiras, né? Vamos lá, Felipe Eco, este garoto de Ivaí do Paraná. A primeira coisa aí, o Alex já falou também, essa questão dos formulários, né? Eu até tenho aqui, na verdade, como critério que, pelo gráfico que foi apresentado, um formulário de até 3 campos ainda tem uma taxa de conversão bem interessante, assim, a partir do 4º campo que começa a desandar e ter uma taxa de conversão bem menor. Mas uma curiosidade também em relação a isso é que Quem falou isso? Se eu não me engano, foi o próprio Eric Santos na palestra do Partner Day. Tá. Mas não tenho certeza também. Mas a questão também que ele comentou foi que, se é um formulário de fundo de funil, existe a possibilidade, como a pessoa está muito interessada, existe a possibilidade dela preencher formulários até 10 campos, se for coerente com o que está sendo pedido, né? Com o que vai ser oferecido em troca da conversão do formulário. Mas o principal, né, a principal regra a seguir, realmente, assim, a princípio seria esse formulário de 3 campos. Então é interessante dar uma reavaliada em todos os formulários que são feitos, todas as landing pages, para ver se as perguntas que são feitas, que vão além desses 3 campos, né? Às vezes a gente tem 4, 5 perguntas nos formulários, se elas realmente estão sendo usadas para alguma coisa, né? Se a equipe de vendas da empresa usa, ou se não, a gente está usando isso, na verdade, só para afastar um pouco o usuário, né? Então é interessante revisar nesse sentido. Outra questão bem legal é a nova plataforma, o futuro da RD Station, né? Teve uma palestra só para falar sobre isso, que é o RD Station SDP. E ele vai trazer várias personalizações, tanto de formulários, de landing pages. A ideia é que seja bem dinâmico, então você vai programar uma landing page que vai mudar de acordo com o que está acontecendo no momento ali para o usuário. Então, por exemplo, se o usuário respondeu em algum formulário que ele tem, que ele está buscando um imóvel, e ele respondeu em um formulário que ele busca um imóvel de 3/4, você pode programar as landing pages para se adaptarem à resposta desse usuário. Então, se você vai fazer uma landing page oferecendo um apartamento, para esse usuário você vai oferecer, você vai destacar que o apartamento tem 3/4. Para outro usuário que não deu essa informação, que falou que procura um apartamento de 2/4,
Essa landing page vai mostrar apartamentos de 2 quartos, então vai se adaptar conforme as necessidades e as respostas dadas pelos usuários. A página de agradecimento vai carregar diferente, é isso? Não, a landing page. Mas como? Não sei, eu não explico como. Tipo, talvez antes de enviar o formulário. Antes de enviar. Digitou e já muda. É, Se for pensar na criação, então basicamente você vai ter que criar formatos de landing page. pelo que deu para entender, você programa as variáveis, né? Assim, pelo que eu entendi, você pode criar um formato, porém você cria as variáveis que vão mudando de acordo com as respostas anteriores do usuário. Ainda não está bem definido, assim, né? Não ficou muito claro como vai ser, mas foi o que prometeram. Eu conversei com um engenheiro de desenvolvimento lá no corredor e ele falou que a parte de segmentação por data já está prevista também. Esse é outro ponto que eu notei também aqui. E acho que Parece uma coisa boba, né? Mas hoje não é possível você saber. Quero saber, tipo, em julho de 2018, os leads que converteram nessa landing page. Eu não consigo. Não tem essa não tem essa opção no RD. Nem só nessa, nem em total, né? Não tem como saber que todos de julho. Né? Posso ver conversões no geral, né? Mas... Bom, outra questão importante é sobre lead scoring. 2 coisas interessantes aqui. Que o Fábio Ricota, como o Alex já falou, ele falou na palestra dele que ao criar as personas, eles já pontuam qual será o critério de lead scoring dessa persona com base na resposta dela. Então isso é algo que dá para implantar até de forma bem fácil no processo de criação de persona, porque a gente já, ao criar as personas, a gente já insere quais são os principais campos, né, que a gente vai perguntar nos formulários. Então ao lado desses campos a gente já pode inserir qual vai ser a pontuação que cada resposta vai ter dentro do lead score. Uma ferramenta interessante, que fica a dica também, foi bastante citado, vi em 2 palestras, na verdade, foi o 5 Second Test, que é uma ferramenta que ele testa páginas e landing pages, para você entender se aquela landing page está clara para o usuário, está de fácil leitura. Então ele faz um teste que você, até na verdade você pode fazer isso sem nenhuma ferramenta, você bater o olho. E você consegue entender a mensagem que aquela landing page quer passar em 5 segundos, esse é o 5 Second Test. Tem uma ferramenta chamada 5 Second Test, mas você pode fazer isso de olho também. E por último, um pouquinho aqui sobre SEO, né? Ou análise de sites de uma forma geral. Toda vez que a gente vai criar um site ou mesmo fazer um trabalho de... Como que é a palavra que fala? Otimização. Ou vai criar um trabalho de otimização de SEO, é interessante a gente seguir alguns critérios, né? Então, dentro desses critérios, o Fábio Ricota tem uma checklist de SEO que é interessante aproveitar e adaptar. A gente já faz um procedimento de SEO aqui quando entra um novo cliente na agência, ou quando a gente vai criar um site, porém tem algumas ideias que dá para retirar de outros, né, de outras referências, como por exemplo a planilha de SEO que é disponibilizada pelo Fábio Ricota, algumas ferramentas a mais que podem ser usadas, como o próprio Google Optimize, ferramentas que a gente já usa, como o SEMrush, e então é interessante criar um procedimento, aqui falando internamente, vou criar um procedimento padrão aqui para a gente usar, sempre que um novo site for submetido a uma análise de SEO aqui na agência. Olha, eu tinha notado essa planilha também do Fábio Ricota. Você conseguiu pegar ela de alguma forma? Eu tirei uma foto. Eu tirei o link dela. Você conseguiu o link dela? É porque ele disponibilizou, né? São diversos itens. Interessante. O 5 Second Test é mais para design, né, também. Ele serve tanto para design quanto mesmo assim para você entender. Assim, são pessoas reais, pelo que eu estou entendendo. Uma pessoa real que avalia. Pelo que eu entendi, não. Era uma ferramenta. Você passa lá e faz um scan. Porque eu entrei no site que ele fala que become a tester. Enfim, vale a pena dar uma fuçada nessa ferramenta, bem legal. Sim, é uma boa. Massa, bem legal. Agora vamos passar aí pro Alisson, o nosso caçula do time, porém muito espertinho, muito malandrinho, um cara muito inteligente, é o diretor de arte da agência e ele vai trazer as impressões sobre design, conversão e user experience aí que ele trouxe de lá e outros insights que ele achou legal também. Fala aí pra nós, Alisson. E aí, pessoal, tudo bem?
Trago 3 insights aí que eu vi nas palestras no RD. Basicamente todas as palestras que eu fui algumas sobre branding, outras sobre conteúdo, né? Todas as palestras de algum jeito se conectam, mas uma palestra, se não me engano, foi de uma moça da RD Station chamada Mayara. Não, perdão, acho que é Mayara. Ela fala sobre acessibilidade, e eu acho um ponto extremamente importante, a tal da acessibilidade. Eu acho que se estiver captando um áudio aí vai parecer que alguém está fazendo xixi, mas enfim. É café. É café, eu não conhecia os dados da acessibilidade atuais, né? Então eu achei impressionante como eles são poderosos, né? Basicamente, 24% da população brasileira atual, né? Na verdade, foi um teste do IBGE em 2010, ela sofre de algum problema, de alguma deficiência, tanto visual quanto, enfim, daltonismo, coisas que prejudicam, né, ela nas informações, né? Na leitura, tipo, de site. Exatamente. Então até caiu uma dica legal, é não usar os botões verdes, né? Porque uma boa parte dos daltônicos não conseguem detectar o verde, né? Para eles é uma coisa, eu imagino que seja um cinza meio branco. Comenta aí, pessoal, vocês que estão nos escutando, tem alguém que tem algum problema de daltonismo e sofre com sites assim, não consegue ver? Deixa aí nos comentários. Basicamente, esse é um mercado que é inexplorado, né? Raramente você vai ver uma empresa que se dedica à acessibilidade. Basicamente tem hoje em dia, mas são poucas. Então, você, por ser um mercado inexplorado, você apostar nos conteúdos acessíveis, nas landing pages acessíveis, nos sites acessíveis, te torna uma empresa, uma marca diferente das outras. E com certeza você vai conseguir mais conversões pelo fato da pessoa estar conseguindo entender o que é um botão e o que não é. Outra coisa que eu ouvi muito falar sobre conteúdo, né? Essa mesma moça do RD estava falando, que no começo o RD Station, os conteúdos dele eram bem montagens e não usavam pessoas, né? E ela até mostra lá uns dados lá que tinha no máximo 5 likes cada postagem lá, no Instagram tinha pouca visibilidade, e eles perceberam que eles precisavam ser mais humanos, né? Hoje em dia fala tanto isso, né, do conteúdo humanizado, e ela começou a até usar aquelas imagens com as cabecinhas, né, tentando mostrar ali as pessoas que trabalham na RD, mas já teve uma melhora, né? Mas conforme eles foram se adaptando, eles perceberam que eles precisavam usar imagens reais, né? E quanto mais o tempo passou, mais humanos as imagens ficaram. Ela, inclusive, disse que foi uma boa sacada eles contratarem um fotógrafo, diz ela que nem custou muito, para fazer umas fotos internas das pessoas lá. E para a marca, né, se comunicar melhor com o usuário e ser mais humana. Daí ela dá algumas ideias de conversão também, que em relação a... O que seria na prática fazer um conteúdo mais humano? Porque o conteúdo mais humano é um conteúdo que consegue falar mais com o usuário, tá? Mas linguagem, o próprio tema do conteúdo, as imagens... Ambos. Tanto o jeito que você fala com o usuário, quanto você valorizar, né? Mas isso tanto em postagem quanto no conteúdo rico, por exemplo, no e-book? Sim, de fato. Na verdade, ela focou mais no conteúdo nas redes dela. Do conteúdo de postagem. Conteúdo de postagem. Não, aí perfeito, cara, tem tudo a ver. Eu não sei se o Eco tava, eu não lembro qual exatamente era a palestra, eu acho que o Eco tava junto comigo, mas que o palestrante, enfim, falou de você escrever como se estivesse escrevendo para um amigo mesmo, né? Que é sobre e-mails? Acho que sim, sobre e-mails. E acho que é nesse sentido também, né? De ser um pouco mais humanizado, mais próximo, né? Mais, de repente, mais descontraído, aí, dependendo da linguagem da empresa se permitir. E mesmo a questão de você ter uma pessoa assinando, né? Isso é bem, assim, já até meio antigo, mas é bem importante
Você tem alguém assinando ali porque você não tá... Para você não ter a impressão que você está falando que alguém recebeu o e-mail da instituição. Não, você recebeu o e-mail de uma pessoa de dentro da instituição. Você está conversando com uma pessoa, não com a empresa. Esse é um dos pontos, né, inclusive, que está anotado no meu site aqui, mas com certeza, para mim está muito claro, cara. Rede social orgânica é relacionamento. Como você falou, como se estivesse postando para um amigo, para você trocar ideias, para você postar algo interessante. Mas daí eu não tenho tempo, eu não tenho tamanho para terceirizar isso, como é que eu faço? Não faz. Quem disse que você é obrigado a fazer, né? Faz anúncio, que é muito mais assertivo e toda empresa deveria fazer também. E essa é um grande... Bom, não vou me adiantar, porque não é o meu ainda para o Alisson terminar, mas esse é talvez um grande dilema do marketing digital atual, é esse negócio do anúncio orgânico, alcance, o que postar, conteúdo e por aí vai. Basicamente o que a RD fez foi se relacionar com os clientes dele, né? Com os clientes dele. E ela até mostra a diferença de conversão dos anúncios antigos para os novos. Assim. Nas imagens antigas, nos vídeos antigos, eles eram muito mais sérios. E depois, com essa onda dos memes, eles começaram a falar mais a linguagem do Facebook. E caiu muito bem, assim, subiu tipo 100 e poucos % assim, a conversão. Pelo fato deles serem mais animados e usarem mais, falarem mais como a linguagem do Facebook atual é, né? Que é aquilo lá de meme, de colorido, enfim, tá na moda aí. E basicamente, o último insight que eu vi lá foi em relação às comunidades também. Eu ouvi falar muito sobre isso, sobre as comunidades. Então, basicamente, quando você vai fazer algum conteúdo, você tem que mirar uma certa comunidade, cair naquela ali, né? Mas, tipo, eu sou tão diferente das outras pessoas, não é impossível existir uma pessoa desse jeito, ou uma pessoa igual a mim, né? A maioria das pessoas pensam assim, mas quanto mais diferente você pode acreditar que existe um grupo, uma comunidade que é igual a você. Até esses dias eu estava vendo, né? Que estavam criando grupos no WhatsApp para imitar moto, ou para, sei lá, imitar o Faustão. Então, são comunidades criadas para imitar o Faustão, para imitar alguém. Então é extremamente bizarro como essas comunidades existem. Mas é uma coisa a se pensar, porque cada comunidade fala de uma forma. Então, basicamente, quando você for fazer um anúncio, uma publicidade voltada a um tipo de pessoa, tente ao máximo fazer o escopo, né? O escopo mais assertivo no tipo de comunidade que você está falando. E lembrando que sempre seja verdadeiro, né, nos conteúdos, né? Então, basicamente, se você for fazer um conteúdo para um tipo de comunidade, tente falar igual eles, ou até contrate uma pessoa desse tipo de comunidade, não queira, né, se fazer, né? Basicamente, quando, digamos, um clipe você quer se comunicar com pessoas negras, digamos, quando você quer fazer uma ação social, sei lá, contrate pessoas da área, pessoas negras, para que consigam falar exatamente como a comunidade da área, pessoas que talvez tenham o mesmo comportamento, enfim, curtem as mesmas coisas, né? Show de bola! Mais algumas ideias sobre jornada de compra aí, mas daí essa aí fica mais para frente. Bom, eu vou dando na sequência aí no nosso podcast. Desculpem as falhas aí, pessoal, nosso primeiro podcast, então tenho certeza que quando a gente estiver no hall da fama dos podcasts, a gente vai reescutar esse primeiro e vai dar muita risada, mas o que vale é que com certeza a troca de conteúdos está sendo bem interessante e coisas são úteis para todo mundo que curte aí publicidade online, marketing digital, design e vendas de modo geral. Eu sou o Lucas, sou diretor-geral da agência e também cuido da parte comercial da agência. E os meus principais insights são relacionados a um pouco mais voltado para gestão de agência, gestão de vendas, que é, claro, o foco que eu busco de conteúdo lá. E também algumas coisas técnicas também, que, afinal de contas, é a nossa área e eu gosto disso também.
No Partner Day, um principal insight que eu trouxe foi do Eric Santos. Ele bateu muito forte nas empresas de serviço, do modo geral, calcular o LTV. LTV, L de lugar, T de tatu e V de vespa. Lifetime Value. O que significa isso? É a soma de todo o faturamento dividido pelo número de clientes. Depois você pode pesquisar um pouco melhor na internet, aí no nosso querido Google tem bastante conteúdo explicando como calcula o LTV. Mas o importante é você calcular o LTV para ter noção de quanto que aquele cliente traz de faturamento para a tua empresa, para o teu negócio. Porque a gente tem a possibilidade de, muitas vezes, se enganar, achar que um cliente bom, que ele está dando prejuízo. Que ele só começa a te dar resultado daqui uns 6 meses, daqui uns 8 meses, se o teu modelo de negócio for receita recorrente, né, que é o modelo de agência digital, e normalmente é receita recorrente, ou deveria ser pelo menos. Aí você divide o LTV pelo CAC. O CAC é o custo de aquisição de clientes, e você tem que ter um número maior do que 3,5. Então é um indicador legal para quem está querendo começar a ter indicadores aí para fazer gestão de negócios de receita recorrente. Qualquer tipo de negócio que tem receita recorrente é LTV divididos por CAC, o número tem que ser maior que 3,5. O próprio Eric falou assim, não sabe de onde que ele tirou esse número, mas ele escutou de 2 caras fodas que fazem mentoria lá para eles, para resultados digitais. Então ele leva como um parâmetro. Eu acredito muito, porque quando você ainda está num processo de amadurecimento, como é o nosso caso, não precisa ter um número exato, saber de onde você tirou. Se tem um cara foda falando, segue esse cara até você amadurecer e poder tirar o teu próprio número, a tua própria conclusão, que isso também, essa busca individual, também acho que é importante. Ele falou também do criativos automatizados, o Eco falou das landing pages que vão alterar, de personalização, e aí eles citaram do Creadits e do Trapica também, que são 2 aplicativos aí para personalização, mudar conforme a experiência do usuário. Foi citado também uma frase, eu marquei até entre aspas das minhas anotações, que é o profissional, né, atual, o profissional moderno de alta eficiência, de alto impacto, ele sabe tomar decisão em momentos de incerteza. Porque é muito fácil você tomar decisão quando você tem certeza de alguma coisa. O difícil, o desafiador é você tomar a decisão mesmo sem ter certeza. E não adianta você querer buscar a certeza, porque ela nunca vai existir. Em qualquer mundo empresarial, você nunca vai ter certeza de nada. Né? Então, saber tomar a decisão na hora certa, mesmo não tendo certeza, achei fantástico esse site. No dia 1 do RD Summit, já depois do Partner Day, eu participei de uma mentoria de vendas com o Luiz Lourenço, que é o diretor comercial do RD Station CRM. Então ele participa de todo o recrutamento, toda a estratégia, a coordenação da equipe que vende o RD Station CRM. Foi muito legal. E assim, o que eu trouxe de principal insight é porque ele usa nas entrevistas de emprego para contratar vendedor. Ele busca, entre outras coisas, né? Mas ele busca investigar se esse potencial vendedor tem curiosidade, escuta ativa, coachability e resistência emocional. Curiosidade ele tenta perceber se o cara pesquisou o perfil dele no LinkedIn antes de ir para a entrevista. Só isso. Ele pergunta, se deu uma olhada lá no meu perfil, viu que eu trabalhei, onde é que eu trabalhei? Porque aí eu espero que o vendedor tenha tido esse tipo de comportamento, de ir lá buscar informações. Escuta ativa, ele se apresenta no começo da entrevista, fica a dica para quem vai fazer entrevista aí. Ele fala assim, meu nome é Lucas, eu tenho 32 anos, 33 agora, fiz aniversário recentemente, esqueci. Tenho 33 anos e eu trabalhei durante 15 anos, trabalho há mais de 15 anos com publicidade. Aí no meio da entrevista, ele para a entrevista e pergunta assim, Alisson, quero que você fale meu nome e quantos anos eu trabalho com publicidade. Para um cargo de vendedor, aí não se assuste você que de repente, eu não prestaria atenção, mas tudo bem, não é para todos os cargos. Para o cargo de vendedor é uma característica que ele busca, que a pessoa tenha escutativa, que ela preste atenção. Escutativa não é escutar, tá voado, é você prestar atenção no que está sendo falado e usar isso a teu favor. Coachability esse não é só para vendedor, esse eu considero essencial. Eu, inclusive, em alguns momentos já usei aqui na agência para dar feedback para a equipe e tudo mais. Que é a capacidade que as pessoas têm de escutar um feedback e botar em prática aquilo que foi falado.
Que é muito assim, ou você escuta um feedback e fica puto, né? Ah, que merda. Ou você escuta o feedback e fala, ah, beleza, mas não muda nada. Ou as pessoas que têm coachability bom, escutam o feedback, absorvem aquilo e conseguem colocar em prática e melhorar sua atuação profissional, o seu trabalho. Lembrando que é extremamente difícil uma pessoa que tem o coachability, eu acho que, principalmente para quem está começando, para quem é novo, um trabalho novo, assim, é muito difícil captar uma crítica, uma sugestão, um feedback sem explodir sentimentos na cabeça da pessoa. Eu, quando comecei, realmente eu acho que ninguém gosta de levar um feedback meio ruim sobre as coisas, né? Até porque você pensa que você tem controle da razão. Mas é interessante que quando você começa a aprender a captar esses feedbacks, você meio que se apaixona por isso, porque você sabe que a cada feedback que você recebe, você vai melhorar, e isso é muito bom. Legal escutar isso de você. Eu sempre acreditei, eu morei nos Estados Unidos, né? E eu percebo muito a diferença cultural que existe entre várias coisas, mas uma coisa bem nítida, assim, é que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de ser profissional. As pessoas são muito emotivas por ser latinos, a gente leva muito para a emoção, e a empresa não é emoção, a empresa é racional, ela trata com emoções, ela pode usar a emoção, de repente fazer propaganda, para desenvolver um produto, claro, mas na relação profissional ela é estritamente profissional. Se ela for feita com respeito, porém profissional, há uma linha muito tênue entre grosseria e ser direto. Então, falar assim, isso não ficou bom, precisamos melhorar. Alguém pode interpretar, nossa, ficou grosseiro. Não ficou grosseiro. Foi falado que não ficou bom, foi falado a verdade, sem usar palavrão, sem levantar o tom de voz. Não ficou bom. E em alguns momentos tem que cuidar como que vai falar se não ficou bom, porque a pessoa pode causar o que você falou, né? De explosão de sentimentos que não precisaria ter, né? Porque por esse cara é só um feedback profissional. Ele não está me atacando a pessoa, está só falando, vamos melhorar isso aqui. De repente também a pessoa que dá o feedback também tem que saber, né? Que está no Brasil, não nos Estados Unidos. O termômetro também do funcionário. Né? Ou na Finlândia, sei lá. Mas enfim, isso é um bom feedback teu também. Mas fica a dica. Se você não absorve os feedbacks, cara, mude a sua cabeça, porque você está perdendo muita coisa. Legal. E o último é a resistência emocional. Ele pede para o vendedor contar um momento feliz da sua vida de conquista. Aí a pessoa abre um sorrisão e fala, eu conquistei tal coisa e tal. E agora conte um momento ruim da tua vida profissional. Aí ele percebe a maturidade da pessoa. Se um vendedor ele fala assim, o momento ruim foi quando eu não consegui vender por 2 dias seguidos. Ele fala, cara, para um vendedor, bicho, isso aí é normal, isso é o dia a dia. Não conseguir vender por 2 dias seguidos. Isso é o pior momento da tua vida, cara. Você não tem maturidade para trabalhar numa empresa como a Resultados Digitais, por exemplo. Então, o pior momento da vida tem que ser uma coisa muito mais grave, né? Para ele avaliar a maturidade da pessoa, se a pessoa já passou por coisas ruins e percebeu, cara, não, isso faz parte, vamos lá. Coisa ruim é outra coisa, é perder alguém, é doença, sei lá. Eu lembro pra minha mãe também, ela fala, quando a gente tá com alguma doença, não, mas tem gente muito pior que você. Então. Talvez ser otimista, né? Olhar o lado, o copo meio cheio, né? Como o clichê fala, né? Bom, acho que o meu tempo tá esgotando aí, mas vamos lá, eu vou passar rapidinho. Notei algumas coisas do Ricota também, já foi falado, chega de pagar jabá pro Ricota, ele é bom, mas nós também somos bons. Pedro Sobral falou umas coisas bem legais de mídia, que eu e o Alex estamos loucos aqui para botar em prática. O Will Reynolds sobre SEO, principalmente 95% das palavras-chave buscadas foram apenas um clique. Isso significa que não adianta você criar, eu vou ranquear para 10 palavras. 95% é um clique, é uma busca única. Uma pessoa digita uma coisa específica que só ela digitou. Diferente de outras 95% das pessoas. Bem interessante. E é isso. Uma historinha legal que o André Siqueira acho que comentou na palestra dele sobre o Rafael Nadal, que isso foi falado em várias outras palestras também. Tem um termo que eu não anotei como chama o termo oficial, mas é você assumir a responsabilidade do teu sucesso e não botar a culpa nos outros. E o Rafael Nadal, que é o grande tenista e grande campeão, quando ele tinha 14 anos, ele tinha muito essa pressão por ter sucesso e assumir a própria responsabilidade, falando, não bota a culpa nos outros.
Se você quer ser campeão, você vai treinar e você vai ganhar. Às vezes você vai perder, mas faz parte e você vai ganhar no próximo e assim vai. Ele tinha 14 anos, estava sendo cobrado por isso e parece que era o avô ou o tio dele que treinava ele. Não gostava de assistir os jogos dele para não ficar nervoso, uma coisa assim, e saiu de perto. E ele estava perdendo porque a raquete dele quebrou. E ele continuou jogando com a raquete quebrada e não trocou. E não sei se vocês viram essa história. Sim. Então. E aí o tio dele começou a olhar e viu que ele estava perdendo, e de repente voltou para a quadra e viu que a raquete estava quebrada, parou o jogo, mandou ele trocar a raquete, ele trocou, até melhorou o desempenho, mas estava muito atrás e não conseguiu ganhar e perdeu o jogo, né? Perdeu lá o campeonato. E daí o tio dele foi xingar ele: você é retardado, você é idiota, por que você não viu a raquete quebrada? E daí ele falou: eu estava tão focado em achar que a culpa era minha, que era eu que não estava desempenhando bem, que eu nem imaginei que o problema poderia ser na raquete, né? Então você vê o foco do cara que pensa assim, cara, não tem desculpa, né? O problema sou eu mesmo, não tem essa, né? Não tem raquete. Se ele tivesse olhado, ele teria talvez ganhado. Mas, cara, ele serviu de lição e o cara virou multicampeão aí, né? É o jeito de pensar e agir. E, finalizando, Gary Vee falou: comece com um podcast e manda um e-mail para seus 20 principais contatos com o link para o seu podcast. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, se você chegou até aqui esse final, escutando e gostou, muito obrigado pela sua ilustre presença. Querem mandar mais algum recado? Eu tenho uma frase que parece o Stephens, ele falou, que eu achei muito poderosa. O sucesso, ele inspira, certo? Mas o fracasso, ele ensina.